Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para conversar mais um pouquinho hoje, né? Sobre as questões do TEA. Estamos aqui para conversar principalmente sobre os cuidados, né? Que nós temos que ter conosco mesmo, para que a gente possa cuidar melhor dos outros, né? E só um minutinho, a gente já vai dividir. Oi, Yuri! Tudo bom, Suzy? Tudo bem, e você? Tudo bom? Quanto Que tempo, né? prazer, que prazer ter você aqui, viu, Yuri? Que alegria eu fico em poder contar aí com seus conhecimentos, com o seu carinho para todas aquelas pessoas, né, que cuidam de alguém. Nesse momento a gente está sempre cuidando de alguém, né, Yuri? Com certeza. Eu que agradeço. Para mim é uma honra poder estar participando desse momento aqui junto com você. E fiquei muito feliz com o convite e podemos estar juntos aqui nessa tarde de sábado. Nem fale, bom demais. Para iniciar, então, Yuri, eu queria que você falasse um pouquinho, porque depois no final a gente sempre está atropelado e não dá tempo, né? Que você contasse um pouquinho aí do seu trabalho hoje em dia, o que você está fazendo, onde você está atuando, porque as pessoas que de repente quiserem, né, te acessar de alguma maneira para solicitar uma ajuda, para solicitar um atendimento, como é que elas podem fazer isso, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho aí dos seus trabalhos, das suas atuações no momento. Lógico. Então, para quem não conhece, né, eu sou psicólogo, formado em psicologia pela PUC, fiz especialização em neuropsicologia pela Unicamp e fiz mestrado em neurologia pelo ambulatório de neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e atuo em clínica. Atualmente eu atuo na minha clínica em Barão Geraldo, em Campinas, como psicólogo clínico. Eu dou aula em algumas pós-graduações da Unicamp, como também da FAGE, em Jaguariúna, Mogi, Indaiatuba, Piracicaba, algumas cidades por aí. Faço parte da BNEP, que é a Associação Brasileira de Neurologia, Psiquiatria Infantil e Profissões Afins. A gente faz divulgações todas as áreas relacionadas à infância e adolescência, é a maior associação interdisciplinar da infância e adolescência do país e uma das maiores do mundo, né? A gente faz congressos internacionais, dos quais eu tenho, em alguns, ajuda a organizar, inclusive nosso próximo aí para 2021, também estou na organização. E a gente sempre atuando nessa área da infância. Em relação ao autismo, eu trabalho diretamente com autismo há 18 anos, que eu estudo e trabalho diretamente com a área do autismo. E além de TDAH, além de todas as áreas da infância, né? E em clínica eu atendo tanto de criança como adolescentes e adultos e faço avaliação neuropsicológica de crianças e adolescentes. Mas sempre o grande foco acabou sendo mais para criança e adolescente, mas eu também tenho muitos adultos que a gente acaba atendendo, né? E Uhum. escrevi um livro em parceria com meu pai, da Equação da Afetividade, no qual a gente fez voltado não só para profissionais, como esses livros. Vou colocar É, depois, viu, gente? Vou depois tirar foto e vou colocar, porque, ó, super indico. Travou, Yuri? minha internet. Oi, Aqui tá normal. voltou, voltou. Eu não sei se a minha imagem Tá. travou também. Não, tá É, bom. foi. E então, e aí esse livro a gente escreveu não só para profissionais, como para pais, para pessoas da área e não da área, mesmo para leigos, para falar um pouco sobre o que é a afetividade. A gente vai discutir hoje um pouco aqui isso, o sentimento, nossas emoções, quais são as emoções que a gente tem por sermos humanos, por sermos animais e vamos senti-las e como que a gente pode lidar até para poder ter esse autocuidado, né? E a gente fala muito nesse livro sobre isso, sobre como lidar com a raiva, como ajudar as crianças e adolescentes com a raiva.
e serve também para como a gente lidar com a nossa própria raiva, poder compreender que é um sentimento normal, e uma vez que a gente pode tomar consciência, a gente pode fazer escolhas mais conscientes, compreendendo que é normal sentir essa raiva, que ela tem algo para nos ensinar. Quando a gente sente medo, a gente sente raiva, o nosso corpo querendo dizer que tem alguma coisa errada. Então é bom que a gente sinta, porque faz a gente perceber que tem algo acontecendo e a gente poder tomar atitudes corretas nessa situação. A gente preparando um pouquinho, né, essa conversa, e aí eu entrei aqui e procurei, eu quis procurar a minha primeira aula com o Yuri, que, assim, né, para mim, mudou o meu modo de pensar em muitas questões, né? Me ajudou a modificar algumas questões que estavam me incomodando demais e que me faziam muito mal, né? E essa aula foi num curso da prefeitura, enquanto professora de educação especial, e foi no dia 3/7/2013, né? Então, assim, é muito gostoso, Yuri. A verdade, de 2012, desculpa, de 2012, porque depois disso foi que o Miguel foi, né, para o CIAP para fazer a avaliação, depois que eu conheci vocês lá do CIAP, principalmente você. Então, o Yuri me fez essa aprendizagem de como é que funciona todo esse nosso sistema emocional, a questão dos sentimentos, de todos os sentimentos que estão até relacionados com a questão do afeto, né? Me fizeram poder sentir algumas coisas e ficar um pouco mais leve aí, né? O meu dia a dia. Então, Yuri, eu acho que a gente podia começar um pouquinho falando um pouco disso que você fala bastante, né? Nesses 2 livros, dessa relação do amor e do medo, né? O que ela faz, o que essa relação, amor e medo, faz com a gente, né? Porque os nossos filhos, com certeza, são as pessoas, né, que a gente mais ama. Então, consequentemente, a gente tem mais medo. Então, o que isso faz com a gente? Você pode contar um pouquinho? Lógico, lógico, até porque eu falo assim, que pra gente poder chegar nesse tema que a gente falou de como a gente se cuidar, né? Como que a gente pode cuidar de quem cuida, cuidar de quem te ama. O primeiro passo pra gente cuidar é a gente poder se compreender. Porque senão quando a gente não se compreende, situações e emoções que a gente viveria normalmente, a gente passa a começar a desenvolver culpa. E a culpa traz sempre uma punição. Então, quando a gente está irritado, quando a gente faz uma coisa errada, a gente começa a se punir sem perceber por se culpar. Olha o que eu fiz, tá vendo? Eu sou ruim. E sem perceber, a gente começa a boicotar chances de ter felicidade por estar sentindo mal. Então, compreender esses sentimentos é o primeiro passo para a gente poder compreender como a gente pode se cuidar nas relações afetivas dentro de uma casa, junto com a família. Então, para isso, a gente tem que compreender o que são essas relações afetivas que a gente desenvolve em família. Então, eu falo muito nisso nas palestras, a gente fala no livro, para a gente entender o que é afeto. A gente tem que entender que o afeto não é sentir amor. É muito mais do que isso. Porque sentir o amor a gente sente por muitas pessoas. A gente sente por Deus, a gente sente por muitas coisas. Mas desenvolver uma relação afetiva, a gente vai além do sentimento do amor. É quando junto com esse sentimento do amor, a gente passa a sentir o medo de perder essa pessoa que a gente ama. Por isso que o nome do livro chama Equação da Afetividade. Porque a gente fala que o afeto é uma equação. Onde de um lado da equação tem o amor e do outro tem o medo da perda. Então, como que a gente percebe isso? Uma mãe, quando está grávida, e aí tem o seu bebê, e aí quando você sai do hospital e vai para casa, é muito comum essas mães, nas primeiras noites principalmente, às vezes a primeira noite está em casa, acordar no meio da noite, se vier que conseguiu dormir, e correr pro berço e colocar o dedinho embaixo do nariz, para ver se o bebê está morto. Porque ela está morrendo de medo de estar morto, por isso que ela está preocupada de ver se está respirando. Então ela está preocupada de ver se está respirando, na verdade, porque ela está com medo que ele esteja morto. E a partir daí surge uma relação afetiva que é indissolúvel. Esse medo vai permear todas as atitudes desses pais, dessa mãe, no caso, por todo o relacionamento dela com os filhos. É o grito que ela vai dar quando o filho começar a engatinhar e tentar colocar o dedinho na tomada. E ela, não, pelo menos tira daí. É o grito que dá se o bebê vê um besourinho andando pela casa e aí ele tá engatinhando, ele pega o besourinho que ele quer pôr na boca, porque as crianças querem ter contato todo mundo com a boca. E a mãe desperta, larga, que bicho feio, nojento. Então,
esse medo que vai criar essa relação afetiva. O amor que tem pelo filho faz com que esse medo comece a orientar esses comportamentos. É o medo que faz dar bronca nos filhos se eles estão aprontando. Por quê? Porque esse medo faz com que você comece a ter medo desse filho nunca aprender e não poder ter uma vida autônoma quando for adulto. Então, quando o bebê nasce, quando a gente tem um filho de 1, 2, 3, 4 anos, você já está planejando a vida dele até ele estar velho. Então, quando você vê que com 4 anos aprontando, você fica, meu Deus, mas será que ele não vai aprender? Então, a gente começa a ter esse medo e permear nossas ações. Isso é a relação afetiva de verdade. Um casal de namorados, quando se conhecem, os primeiros meses tudo é muito lindo, porque não tem afeto, só tem paixão. Então, nada incomoda. Eu brinco nas palestras que eu falo que se o namorado soltar um pum, a namorada nem reclama, vai falar que cheira flores. Depois de 3 meses, começa a vir afeto. Começa a surgir o medo. E aí começa assim, puxa, ele falou que ia ligar às 8, ligou às 8h15. E aí demorou para ligar. E aí você começa, oi, por que você demorou para ligar? O que você está fazendo? Você está fazendo o quê? Você estava falando que tal pessoa? Começa a vir o medo da perda. Desde que esse medo esteja num tamanho normal. Um ciúme excessivo, agressivo, violento, aí não é afeto. Aí já é uma patologia que a pessoa tem. Os pequenos ciúmes, esses pequenos medos, são normais em todas as famílias. Por isso que toda família tem uma montanha-russa de momentos bons e ruins. O que esse medo mostra pra gente? Esse medo mostra que eu amo a pessoa. E que eu tenho medo de perder. Quando não existe o medo, eu não tenho uma relação afetiva. E aí a gente se torna indiferente. Então eu também sempre falo nas minhas palestras que o contrário de amor não é ódio, como a gente foi aprendido na escola. O contrário de amor é a indiferença, quando eu não me importo. Aí eu conto um exemplo sempre do sofá. Que se a gente tem um filho ou uma filha de 4 anos de idade, que pegue bolachinhas com suquinho e for comer em cima do sofá e começar a babar nesse sofá o suco com bolacha, e os pais, uma mãe vai e passa na frente desse sofá e vê a criancinha de 4 anos babando suco de uva com bolacha no sofá, ela dá um grito. O que você está fazendo aqui? Eu falei 1 milhão de vezes que é para você comer lá na cozinha, olha que sujeira você está fazendo no meu sofá. E aí vamos fazer esse filho limpar o sofá e estamos bravos. E a gente acha que é pelo sofá. O problema é que, um dia seguinte, se eu receber um casal de amigos mais velhos, de 40, 50 anos de idade, adultos, que teoricamente sabem se cuidar, a gente põe eles para receber no sofá da sala e cria um ambiente super gostoso, batendo papo e fala, nossa, faz tantos anos que a gente não se vê, vamos brindar e vamos abrir um vinho. E aí quando se abre esse vinho, esse amigo de 45 anos pega essa taça de vinho sem querer balança e derruba o vinho no sofá. E qual vai ser a reação da mesma mãe com o mesmo sofá? Ela vai estar totalmente tranquila. E ela vai falar para a visita, vai ficar assim, ai, desculpa, manchei seu sofá. Ela, fica tranquila, pelo amor de Deus, o sofá é velho. Faz 2 semanas que ela comprou. Ele já era velho, eu estava precisando de limpar mesmo. A visita suja a casa, a gente sempre fala assim, relaxa, a gente está precisando limpar mesmo. Mentira, porque a gente limpa a casa para receber visita. Então por que uma mesma sujeira causada por uma criança de 4 anos me gera tanta raiva, quando que uma sujeira causada por uma pessoa de 45 anos me deixa tranquila? Porque quando eu vejo o filho de 4 anos sujando o sofá, o que me incomoda não é só a mancha no sofá. É a minha relação afetiva com esse filho, porque naquele minuto eu começo a imaginar que essa criança não está aprendendo a se cuidar. Imagina quando ela for mais velha e for para casa de visitas, de amigos, e ela fizer isso, ela não vai ser mais convidada. E se ela tiver 15 anos e essa menina vai namorar e ela não sabe nem se cuidar, imagina quem que vai querer. Como que ela vai se cuidar com 20 e poucos anos, numa faculdade ou na vida adulta? A gente, em milissegundos, esse medo traz todos os medos possíveis que essa mãe já pensou. E por isso que a reação é muito mais irritante do que quando é a visita que traz o incômodo do sofá. Você olha e fala, meu sofá. Mas eu consigo me controlar? Como a gente fala, mas é um estranho, você não grita com o estranho. Exato. Por que eu não grito com o estranho? Porque eu não tenho medo. Percebe? É um estranho. Eu vou ficar chateado, vou ter que limpar o sofá depois. Mas eu não me importo se esse estranho vai para a casa dele, se vai sujar a casa dele. Eu me importo com meu filho. São essas relações que a gente não aprende. E por isso que às vezes a gente acha que a gente odeia mais as pessoas da família. E ao contrário. A gente costuma
brigar mais com quem a gente ama, exatamente porque são as pessoas que a gente mais se preocupa. Quando não tem afeto, pode falar. Quando eu aprendi isso com você, né, lá na aula e nas outras aulas, por que que isso foi, por que que foi um cuidado isso? Eu senti como estando cuidada. Porque eu achava que eu era ruim, porque eu sempre fui uma pessoa calma, tranquila, tá? E com os meus filhos, não. Eu falava, gente, mas eu sempre quis tanto ter meus filhos. Por que é que eu ajo assim com eles? Então, eu achava que eu era ruim, ou que eu não queria ter meus filhos, ou que eu não gostava deles o suficiente, entende? Aí, quando você falou isso, eu fui entendendo que era o contrário, né? Então, para mim foi, então tá bom, é assim que tem que ser. E olha como uma cobrança de sociedade queria, por exemplo, você mesmo falou, nossa, mas eu sempre quis tanto meus filhos. Quem conhece a história sabe que não há mãe mais no mundo que quis filhos. Depois de tudo que você fez para poder ter filhos, de toda a sua história, de todas as perdas e ganhos que você teve, não tem dúvida. Mas aí a pessoa mesmo começa a se colocar em xeque, porque a gente criou essa falsa ideia na sociedade de que as pessoas gostam quando estão bem. De que quando a gente só trata bem o tempo todo, é porque a gente gosta da pessoa. E na verdade, lógico que também faz parte o carinho, o afeto, fazer um agrado, aí vão montar um café da manhã gostoso. Mas que a família normal tem uma montanha-russa de brigas e reparações, exatamente porque a gente convivendo com as pessoas, a gente vai convivendo com as nossas diferenças. E de repente uma mãe que vê um filho que pensa diferente dela, porque crianças não podem pensar igual aos pais. Com 4 anos de idade eu não posso pensar igual uma pessoa de 40 anos. Imagina, com 8 anos eu não posso pensar igual um adulto de 45 anos, porque senão ou a criança virou adulto e aí ela vai ter uma perda muito grande de infância, ou o adulto virou criança. Então quando a gente começa a conviver, a gente vai percebendo essas diferenças. E isso causa esse medo. Se essa diferença pode fazer com que a gente não possa conviver junto, ou que a pessoa não vá se tornar uma pessoa boa quando a gente cuida de filhos. E aí começa a vir a culpa. E a culpa faz com que a gente tome atitudes erradas. Porque a gente começa a se fazer uma autopunição, que a gente chama de morbidez. Se eu sou uma mãe ruim, então eu vou começar a não me permitir ter um momento de descanso, porque eu não mereço, já que eu faço tanta maldade com meus filhos. E sem perceber, a gente começa a boicotar crescimento próprio, começa a boicotar momentos de lazer. Então eu já vi muitas mães que se incomodam quando param para assistir alguma coisinha, quando param para descansar, porque isso causa um prazer para ela, e para elas isso é horrível. Porque como que ela pode estar tendo aqueles 5 minutos de lazer se ela é essa mãe tão ruim, que já até maltratou os filhos, então ela não merece ser feliz. Então começa a boicotar a própria chance de crescimento. Quando a gente consegue dar essa autorização da pessoa não ser essa mãe perfeita, que o Winnicott já falava, que as mães têm que ser suficientemente boas. Elas não têm que ser perfeitas, porque não tem como. A gente vai causar trauma nos filhos, vamos. Eu, como psicólogo, vou fazer meu filho. Não tem como. A gente tenta fazer o que é possível, o que é suficientemente bom para dar o que for possível para o crescimento deles, mas eles vão ter dores, eles vão ter perdas. A gente fala tanto de respeito às diferenças, das pessoas acabarem com esses preconceitos, com as fobias, né? E a gente tem que passar primeiro a respeitar essa diferença de nós cuidadores com os filhos. Filho não tem que querer o que a gente quer, porque a gente adulto entende o que é melhor para a vida dele. Ele ainda é uma criança, ele não tem como entender. Quando a gente compreende isso, a gente entende que o nosso medo faz a gente estar irritado que sujou o sofá, faz a gente ficar irritado quando ele fala, não quero tomar banho, te odeio, isso é a pior mãe do mundo. Porque bate o nosso medo. Será que eu sou tão ruim assim? Quando a gente compreende que é só uma criança, que está em dor, porque está querendo ter um prazer que o limite impede, porque o limite impede prazer, a gente pode respeitar essa diferença. Bom, eu sou um adulto que compreende a situação agora. Ele é só uma criança. Ele não precisa concordar comigo. Ele não precisa me dar o aval de ser pai e mãe. E aí eu consigo ensiná-lo o que é certo e errado. E aí eu posso entender o porquê eu fiquei com raiva. E quando a gente consegue nomear essa raiva, eu consigo modificar meu comportamento. Quando a gente não entende, a gente começa a achar que bons pais e mães sempre estão calmos. Que a gente ama 100% os filhos. Não. Quando a gente está com raiva, a gente não deixou de amar. Quando que a gente deixa de amar? Quando a gente para de se importar. Aqueles pais que o filho tem 14 anos falam, estou indo para uma rave e volto daqui 3 meses. E os pais falam, tá bom. Percebe? Deixa, não aguento mais. Deixa ele aprende com a vida, ele se ferra.
Só que de repente esse filho vai voltar morto por um acidente de carro porque está com 14 anos pegando carona com gente bêbada, vai voltar dependente químico, e aí os pais estão tendo que internar se ele não morrer de overdose, e aí não tem mais volta, não aprendeu com a vida, ou volta com AIDS. Então a gente tem que entender que a indiferença faz com que não tenha brigas, mas aí é onde não tem o afeto. E aí fica tudo bem, porque todo mundo faz o que quer, já não tô nem aí. Quando a gente se importa com o futuro, a gente cuida, por isso que tem algumas brigas. A gente tem que manter essas brigas num nível saudável. Não pode partir para violência física, não pode partir para violências destrutivas. Então, maridos, tem um pouco de ciúme, mas começar a humilhar, jogar... Aí já passou por uma falta de autocontrole emocional. Aí é onde a gente fala que tem a falta da saúde mental. Uhum. Essa ideia da questão da montanha-russa é muito legal, né? Porque o meu, digo para mim, né? Eu sempre pensava isso, não, que a família boa, que a família que está conseguindo educar os filhos, aquela família que não tem briga, aquela família tranquila. Então era um pouco essa sensação que eu tinha, né? E aí porque ainda mais, né, com os meninos com as questões que eles têm de impulsividade, de hiperatividade e tal, então tem muitos momentos de turbulentos, né? E aí, então, depois que eu consegui, acho que, incorporar essa questão da família montanha-russa, foi uma tranquilidade muito grande para mim, né, enquanto cuidadora. E aí, quando você diz também, Yuri, que essa questão da indiferença é muito interessante, né? A gente estava tendo homeschooling até uma semana e meia atrás, agora os meninos estão de férias, né? E fazer lição de casa do Miguel é um caos, né? Então, são assim, 10, 15 minutos de muita... Ele fala, xinga a escola, xinga o professor, xinga o parará, então, e é muito tempo isso até que a gente dá, agora chega, né? Sobe na montanha-russa, dá aquela descidona, né? E aí, então, ele se estabiliza, né? E aí, outro dia, ele não estava conseguindo se estabilizar. Eu falei assim, olha, filho, então nós vamos combinar o seguinte, não quero mais saber, entendeu? Você não quer fazer? Ai, a mamãe cansou. Chega! Mas por que você vai fazer isso? Não, eu tô aqui tentando faz 40 não, acho que faz uns 10 minutos. Faz 10 minutos que a mamãe tá aqui, sentada, te ouvindo. A mamãe já te deu água, a mamãe deixou você falar, você não para. Não dá mais. Não, mas mãe, você não gosta mais de mim? Você não tá nem aí comigo? Você não vai cuidar de mim? Então, assim, né, eu acho que é bem a definição disso que você está dizendo. Na hora que eu me coloquei como indiferente, então tá bom, você não quer? Você vai ficar sem estudar, paciente, mas você não vai cuidar de mim, você não gosta mais de mim, né? Mas eu falei, o que você quer que eu faça? Você tem que falar para mim, filho, você precisa fazer a lição. Eu amo, Miguel. Exatamente. Eu assim, olha só como é uma coisa interessante, né? Um adolescente agora, autista, consegue compreender, por mais que dê raiva nele os limites, até ele entende que isso é cuidado. E que quando a gente para de se importar, que isso deixa de ter cuidado. Olha que coisa interessante, o quanto ele tá lá, esbravejando, com raiva, eu odeio. Mas dentro dele, mesmo sendo autista, ele já entende que isso é cuidado. Eu costumo dizer isso. Não é só Miguel, todas as crianças, todos os adolescentes, todos os adultos. O que Lacan, eu gosto muito dessa frase que a gente sempre fala muito, aprendi isso com meu pai, que sempre foi um lacaniano, estudou muito, e ele falou isso, que uma frase linda do Lacan o desejo fundamental do ser humano é o desejo de ser desejado. Ou seja, o que todo ser humano mais quer na vida é ser desejado por alguém. Então, quando a gente consegue colocar esses limites com o nosso desejo, independente do desejo do outro, e a gente se coloca nesse lugar de cuidador, a pessoa, por mais que ela se incomode com o limite, ela compreende que está sendo cuidada. E quando ela consegue suportar essa montanha-russa de sentimentos, que a gente também combinou de falar hoje sobre por que eles reagem tão assim, eles podem depois vir
a relação afetiva, eles entendem que foram cuidados. Então, como que eu oriento nesses cuidados para as casas? Muitas vezes a gente tem que passar esses minutos e tem hora que a gente não aguenta, porque nós também temos nossos sentimentos, a gente também tem angústia, a gente também fica ansioso. Mas, quando a gente consegue, na hora do limite, colocar que é o nosso desejo, sinto muito, filho, agora você vai ter que parar de brincar e tomar banho. Por quê? Porque eu te amo e eu tenho medo de você ficar doente. E eu preciso de você se cuidando. Eu preciso de você na minha vida. Ah, agora tem que fazer a lição de casa. Por quê? Porque eu te amo e eu preciso dessa lição para você. Quando a gente se coloca como ser desejante, a gente permite que ele se frustre, porque ele vai ter que abrir mão de um prazer para fazer uma coisa que é desprazerosa, e fazer homeschooling, fazer lição em casa, é desprazeroso. No mundo onde tem tantos prazeres, você parar de brincar, parar de sair de uma internet, de um jogo, de uma televisão, de tantas diversões que eles têm, para fazer uma lição de casa, não traz prazer. Por mais que nós, educadores, possamos ver tantos benefícios do estudo, enquanto se está estudando, a criança ou adolescente, eles não sentem prazer. O prazer está no futuro. Vai ser lá eles adultos olhando e falando, puxa, que bom que eu estudei tudo isso, como faz diferença para mim na vida hoje. Só que o problema é que é um prazer muito futuro. E isso está concorrendo com coisas que trazem um prazer imediato. O jogo traz prazer agora. Eu vou fazer uma coisa horrível para só lá na frente. Eles não têm essa capacidade. Quando a gente coloca o nosso desejo, entra exatamente nisso que o Miguel te falou. Poxa, mãe, mas você não liga mais para mim? Porque daí eles entendem que por mais raiva que eles têm de não poder estar sentindo prazer, existe um cuidado por trás. Então eles vão ter essa revolta. Por que essa revolta? Essa revolta é uma reação natural. Imagina que a gente veja um leão brincando com uma garrafinha e a gente fala, poxa, ele pode se engasgar com essa garrafa e fazer mal. A gente vai lá, tira da boca do leão e fala, agora você para de brincar? O leão vai lá e morde a gente. Percebe? Ninguém tem coragem de fazer isso. As pessoas vão atirar, vão anestesiar, fazer o leão dormir para tirar de perto dele. Por quê? Porque sabe que o leão vai reagir com raiva. Se a gente tiver um pitbull raivoso e a gente querer dar um castigo, agora você tem que ir lá pro canto, as pessoas não vão ter coragem. A área do cérebro que faz o leão reagir mordendo, que faz um pitbull morder, que faz qualquer mamífero, qualquer réptil, anfíbios atacarem, é a área do cérebro que nós também temos. Nosso sistema límbico, nossas amígdalas cerebrais, que processam as emoções e que vão criar a nossa defesa. Toda vez que eu me sinto atacado, toda vez que eu sinto que eu vou ter uma perda, que eu vou sofrer, eu vou me defender. Quando a gente pega uma criança que está brincando e eu falo para ele, agora você vai parar de brincar e fazer uma coisa ruim, ativa essas áreas porque vai fazer ele sentir medo. Ele vai ter medo de perder, de não ter mais aquele prazer que ele estava sentindo. Por mais que nós temos a consciência que no dia seguinte ele vai brincar mais, naquele momento é uma reação de instinto. Eu estou arrancando o bichinho da boca do cachorro que ele está brincando. Ele vai ficar, tipo, solta. Mesmo ele tendo trazido o bichinho, o brinquedinho para você tacar para ele, na hora que você vai arrancar, ele começa a ficar com raiva. É um instinto de proteção. Quando a gente coloca o nosso desejo de cuidado do filho, a gente entende que é um instinto dele reagir com, eu odeio, eu não quero, não quero. E a gente ensina ele a suportar a frustração. Quando ele vê que ele pode se frustrar e a gente suporta por ele. Pode ficar bravo. Fique bravo desde que você se cuide. Você vivo, você pode falar que eu sou o pior pai do mundo. Quando eles acalmam, eles veem isso. Ai, obrigado, você fica comigo, sabia que eu te amo. E aí eles começam a vir todos meiguinhos. E a experiência que você fez com o Miguel foi muito interessante, porque mostra isso, que até o Miguel compreende que esses limites, esse momento que ele fala que odeia, 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 são cuidados. E que naquele momento, por que ele reage pior? Porque ele tem uma dificuldade de autocontrole. Então, para ele vai ser muito mais difícil controlar essa reação de instinto. Ele é mais instintivo. É a gente cuidar de um cachorrinho mansinho, de um golden, de um labrador e cuidar de um pitbull. Eu tenho que ter muito mais cuidados para dar os limites para o pitbull, sabendo que ele pode reagir muito mais do que uns cachorros que nascem para ser mais obedientes. Então a gente tem que compreender que existem diferenças. Eu vou cuidar de um labrador que é super inteligente, um golden retriever, raças que são super inteligentes, e vou cuidar de um urso marrom. Poxa, será que eu vou conseguir cuidar do mesmo jeito? É diferente. Eu vou cuidar de um tigre. Aí é diferente. Eu sei que a reação do tigre pode ser muito mais instintiva, então eu tenho que ter muito mais cuidado. Eu tenho que saber que ele vai reagir muito mais vezes agressivamente. Então, é todo outro tipo de cuidado. Então, a gente entender que se as pessoas, o que elas mais desejam é ser desejadas, é a gente colocar isso nos limites. E aí eles vão compreender que a gente não está sendo indiferente. Porque até eles sabem que a indiferença é falta de amor.
E eu tenho vários adolescentes que têm pais indiferentes, né? Já atendi vários. E que podiam sair, fazer o que quiser, podiam dirigir com 15, 16 anos, ter moto, fazer o que quiser. E começavam inconscientemente a se colocar em situações de risco para ver até onde os pais davam limite e falavam, olha, agora chega, se passou do limite. Então eles vão se colocando em risco como uma forma de pedir ajuda. Isso que o Miguel falou é uma tirinha que eu uso da Mafalda na palestra, quando a gente vai falar desse desejo fundamental, em que ela fala assim, tchau mãe, vou brincar na casa do Felipe. E a mãe só fala, tá bom, tchau. Aí ela desce as escadas, para, sobe, volta de volta, olha pra mãe e fala, eu não volte tarde, sua negligente. Tipo, mãe, se eu tô saindo, você tem que falar, olha, só não volta tarde. Percebe? Tipo, mostra que você se preocupa comigo. Isso é uma tirinha da Mafalda, feita há muitos anos atrás. E que já mostrava isso, tipo, ó, fala que você se preocupa comigo. As pessoas querem ser desejadas. Se a gente fala para as pessoas que o motivo, isso é uma das coisas que até eu e você conversamos nessa uso de falar hoje. E eu acho que dá para a gente encaixar nisso agora. A diferença do saber e fazer o que é certo e errado. A gente ouviu por muitos anos a ideia de que a explicação faz a gente se cuidar. Vamos explicar a importância do banho. Vamos explicar que cigarro faz mal. Vamos explicar a importância de andar 60 por hora na rua. E o que se sabe hoje é que explicação não faz a gente se cuidar. Se explicação fizesse se cuidar, ninguém tomava multa de velocidade. Porque a gente saberia como andar na velocidade certa. Ninguém iria beber e dirigir. Quando a gente fazia, antes da quarentena, fazia os churrascos de amigos, que agora estão proibidos, mas a gente não iria oferecer a saideira para aquele amigo que está dirigindo. Que fala, ó, acho que está chegando tarde, preciso ir embora. E ele, pô, toma então mais uma antes de ir. Olha que absurdo que a gente fala. Percebe? E isso eu estou falando de adultos. Quantos médicos têm todo o conhecimento e pedem para as famílias se cuidarem, e eles mesmos são lá obesos, trabalhando 12 horas por dia sentados, sem almoçar direito, sem se alimentar, fumando. E eles têm conhecimento. Conhecimento a gente usa para cuidar de quem a gente ama. Quantas vezes a gente se cuida só quando isso vai afetar o outro? Uma mãe grávida cuida da saúde, preocupada com os bebês, mais do que ela cuidava antes de engravidar. Ela toma cuidado com todos os remédios que tomam. Então, o quanto a gente não entendeu que o conhecimento a gente usa para cuidar dos outros. E isso é bíblico. A gente tem aqueles ditados velhos, em casa de ferreiro, espeta de pau, santo de casa não faz milagre. Ou seja, nossos avós, bisavós já falavam desses ditados populares que ensinam pra gente isso. O conhecimento a gente aprende para cuidar do outro. Não serve pra gente se cuidar. Então, quando eu tento colocar o conhecimento na hora de cuidar de um filho, eu estou colocando, na verdade, eu estou destruindo a autoestima dele. Porque eu coloco como se ele tivesse errado de estar desejando o contrário. Imagina, uma criança de 5 anos vai querer ficar brincando em vez de tomar banho. E eu falo, mas o banho é bom, o banho é bom. E ele vai se sentir péssimo. Ele vai falar, poxa, eu gosto de brincar. Eu não queria tomar banho. E minha mãe fala que o banho que é a coisa boa. Que brincar já brincou muito, que eu não deveria estar querendo. Então eu sou horrível. E aí eu começo a destruir minha autoestima. Em vez de eu colocar que bom que ele quer brincar mais. Porque limite nunca pode ir pro desejo. É sempre a realidade. Que bom que você queria brincar mais. Que bom que você não queria parar de brincar. Infelizmente, a gente tem que parar e tomar banho. Porque eu me preocupo com a sua saúde. E aí, Yuri, eu acho que é bem... eu me lembro da professora Ana Paula, do Jardim das Amoras. Beijo, Ana. Foi uma das professoras do Miguel. Ela falava assim para mim, ela falava que o Miguel, às vezes, ele não tinha o desejo de brincar junto, o desejo de estar, ele sempre ficava, né, mais isolado, não tinha o desejo de experimentar outras comidas pela seletividade alimentar. Então ela falava assim, Suzy, a gente tem que ter o desejo por ele. Então vamos lá, vamos juntos ter o desejo por ele para ajudá-lo a ter o desejo dele. Né? Então, isso é uma coisa que sempre me marcou muito, tá? Ele não quer, então vamos querer por ele, vamos fazer junto, né? E aí, tem a Maria Cláudia, ela perguntou aqui, Yuri, que ela tem, acho que é um filho com TDAH de 15 anos. Deixa eu só confirmar. Isso mesmo. E ela disse que, assim, sempre ela comenta que se eles passem estresse, depois que acabar, vai ficar livre para jogar. E ela dá essa recompensa para ele. Perguntou o que você acha disso.
Então, eu acho que é bacana, desde que a gente possa tomar alguns cuidados, tá? O sem estresse, eu acho que no momento ainda que a gente está vivendo é mais difícil ainda. O que ela pode colocar é que se ele estudar, podendo compreender que por mais chato que seja, ele vai ter que suportar fazer esse esforço para ele poder ter. Então, se ele mostrar, não é assim, mas se ele mostrar que ele está suportando, fala, olha, filho, eu sei que você não gosta, tudo bem que você acha ruim, mas que tal você tentar sentar lá, estudar, e aí você terminando, você tem o seu lazer. Como todos nós temos, percebe? Se eu trabalho, eu recebo. Se eu não trabalho, eu não recebo. Se eu me cuido, minha saúde fica boa. A gente fala muito dessa coisa do recompensa. O que precisa sempre deixar claro é isso, é o merecimento. Ele batalhou, ele se esforçou para merecer ter esse lazer. E isso é o que a gente tem com a vida. É a gente poder mostrar para as pessoas que eles não podem ganhar liberdades. Ele vai conquistar. Ele está tendo comportamentos que mostram que ele tem maturidade. Então, para depois sentar e poder ter essa diversão. Porque ele fez a obrigação dele, ou seja, ele fez os cuidados. E como que a gente vai desenvolver o prazer no estudo? Eu penso assim, primeiro, 100% ele não vai ter. Porque escola, vamos pensar de crianças no caso, crianças e adolescentes. A escola, ela traz matérias obrigatórias, não são matérias que a gente sente prazer. Ninguém gosta de todas as matérias, nenhum de nós adultos pode falar que a gente gostou de todas as matérias do ensino médio, por exemplo. Uns falam, olha, eu adorava português, mas odiava física. Outros falam, não, eu adorava matemática, física, mas odiava história, geografia. Ninguém consegue gostar de tudo. Então, quando a gente obriga as crianças a falar, não, mas você tem que gostar de estudar. A gente gosta de estudar quando a gente está estudando áreas de interesse. Percebe? Desculpa. Ué, entrou um amigo aí. Eu que mudei. Fala oi aí, Matheus. Oi, ei. Tudo bom? Eu tava mexendo aqui e mudei, peraí. Tranquilo, Yuri? Tudo bom. Desculpa. A gente... Eu tava tentando achar uma outra pergunta aqui. A gente sente prazer naquilo que vai nos dar prazer. Então, ele poder estudar sendo permitido sentir a dor. Sendo permitido, só que não precisar perder o autocontrole. Então, mostrar isso, olha, se você puder ter esse autocontrole onde, por mais ruim que você ache, você dá conta de suportar essa coisa ruim, você pode receber. Aí, tudo bem. O que a gente não pode é criar moedas de troca, assim, de ficar recebendo sempre coisas materiais. Então, eu tinha uma mãe que falou assim, olha, eu tinha um filho que estava querendo muito, um filho autista, inclusive, queria muito ganhar um joguinho. E aí ela combinou, tipo assim, olha, se ele fizer todas as lições da semana, ganhar ponto, poderia ganhar um jogo? Pode. Eu tive uma outra mãe que fez a mesma coisa. Falei assim, olha, ele queria muito, então eu fiz um mecanismo, se ele fizer a leitura que ele tem que fazer todo dia, ganhando 15 estrelinhas, eu dou o jogo para ele. Tudo bem? Falei, tudo, desde que não tenha que ser toda vez comprar um jogo. Então, dessa vez comprar um jogo, da outra vez pode ser ele ganhar 1 hora a mais de jogo na outra vez. Mais 2 semanas juntou pontinhos, ele pode ganhar, escolher um jantar diferente para vocês jantarem. Então, ele poder mostrar isso, que ele pode se dar o direito de ter momentos de lazer, porque ele está se esforçando e fazendo a parte dele. Não precisar sempre monetizar esse ganho o tempo todo. Tá? No que a Maria Cláudia colocou, que é para ele poder ter o tempo livre, sim, ele fez uma obrigação, ele merece ter um descanso. E aí esse livre é sempre com uma supervisão, não sei a idade dele, então assim, quanto tempo 15 livre? anos. 15 anos, então assim, tá jogando jogos que sejam adequados para 15 anos. E que a mãe tenha, então você tem um tempo livre não seja 8 horas direto no computador, então o tempo livre seja dentro de um adequado para a idade. Eu tenho falado que nessa quarentena a gente pode abrir um pouco mais. Antes a gente falava, para crianças pequenas, máximo 1 hora por dia de tecnologia, depois para adolescentes, 2 horas, não passar muito tempo. Hoje, eles estão trancados, não adianta a gente falar que eles vão jogar futebol na quadra, não tem como. Então, tudo bem a gente abrir um pouco mais esse espaço, não precisa passar o dia todo. Então, a mãe poder moderar, de resto tá tranquilo. Uhum. A outra pergunta que você queria? Uma outra pergunta também que teve, um pouquinho mais para cima, ele perguntou que, então, quando a gente tem uma relação de afeto, e esse afeto tem essa relação do medo, a gente vai ter medo a vida inteira, então, né? Isso. Sim, e inclusive, uma das coisas que eu falo para todos os meus pacientes, para os pais, falo nas minhas palestras, é que medo é um sentimento maravilhoso.
e que psicólogo não tira medo das pessoas. As pessoas têm que entender a diferença de medo e fobia. Então, medo é assim, eu quero atravessar a rua. Eu preciso ter medo para não ser atropelado, para me lembrar de olhar para os lados antes de atravessar, para ver se está vindo um carro, eu suportar a chatice de estar atrasado, mas esperar o carro passar para ir. Quando eu não tenho medo, são aquelas pessoas que vê que o carro está vindo e falam, não, mas acho que dá tempo, corre! E de repente morre atropelado. Pessoas que não têm medo o suficiente para estar numa estrada e de repente a passarela está 2 km de distância e ela está lá de um lado da estrada olhando do outro lado. E é uma chatice você caminhar 2 km, subir uma escadaria, atravessar a passarela, descer, voltar mais 2 km, e aí fala, não, vamos tentar correr. E aí falta medo para perceber que a gente não corre mais rápido com um carro 100 por hora numa estrada. Então o medo, ele é fundamental para a nossa proteção. Fobia é quando a pessoa trava e não faz nada. Então eu estou na calçada, fala, não, eu tenho fobia de ser atropelado. E aí fala, não, mas olha, o carro parou, fechou o sinal, abriu para pedestre, tudo parado, pode atravessar. Não, mas vai que alguma atravessa. Mas vai que não sei o quê. E aí a pessoa não sai do lugar. Então, fobia se trata, medo não. Quando a gente tira o medo das pessoas, elas passam a se prejudicar. Pai e mãe, uma vez virou pai e mãe, vai viver com medo. Até a velhice. Você pode estar com 80 anos de idade, os filhos estão com 55, você vai ficar, filho, pelo amor de Deus, mas você está se cuidando? Quando que você perde o medo? Quando pega Alzheimer. Se você tem alguma demência, Alzheimer, outra coisa, aí você perde medo. Você volta a ser criança, você começa a fazer besteiras, e aí é onde você passa a ser o filho. Percebe? Fora demência e Alzheimer, nunca se deve perder o medo. Senão a gente perde o parâmetro do autocuidado. Então o medo é aquele que vai direcionar nosso comportamento para executar o que a gente pretende, mas se cuidando. O medo é aquele que vai fazer com que a gente não vá super proteger os filhos, porque senão é fobia, mas que vai fazer a gente poder cuidar desses filhos para que eles conquistem o direito de ter a liberdade. E a gente nunca vai dar liberdade para os filhos. Eles vão ter que conquistar. Porque liberdade dada nunca é bem utilizada. Então eu vou ter medo suficiente para eu poder avaliar o comportamento e falar, olha, meu filho está sendo super correto, ele se cuida, ele relata os medos sobre abuso de álcool, de droga. Poxa, ele pode ir no aniversário lá do amigo dele e voltar de carona lá com os pais do amigo? Tá bom. E aí ele vai chegar e eu vou estar com medo para esperar ele chegar em casa, mesmo que seja 11 horas da noite, que eu acordo no dia seguinte. O medo não vai deixar eu dormir. Para ele chegar às 11 horas da noite com 16, 17 anos, e aí eu pegar ele, filho, como que você tá? O que você fez? Como foi? Vou sentir o cheiro da boca para ver se tem álcool ou não. Vou olhar o olho. E ele, não, foi super legal, foi bacana, a gente brincou, foi comer um pizza, blá, blá. Pô, foi legal. Ele mostrou bem sabe se cuidar. Eu vou permitir de novo. Ele chegou mal, fez besteira, ele já falou, olha, foram aprontar, saíram da casa e começaram a aprontar no condomínio, teve festa. Opa! Então vem cá, a gente vai conversar. Você vai começar a ter comportamentos aqui em casa, eu vou avaliar nos próximos meses para você poder ganhar o direito de novo. É como tirar a carta de motorista. Com 18 anos, as crianças não podem, os adolescentes, né, crianças, não podem dirigir carro. Não é porque fez 18 anos pode dirigir carro. Com 18 anos você vai poder conquistar o direito de dirigir um carro. Você vai ter que fazer aula prática, aula teórica, passar no exame médico, exame psicotécnico. Se passar em tudo, ganha o direito de dirigir carro. Para sempre? Não. Desde que você não quebre as leis. Tomou mais de 21 pontos, perde a carteira, vai reconquistar de novo. É assim que a gente lida com liberdade. As pessoas têm que conquistar e mostrar que merecem, porque elas estão tendo autocuidado para isso. Essa coisa que você fala de autorizar a criança a não gostar de alguma coisa, autorizar, porque assim, né, quando você diz, quero tomar banho, eu não quero tomar banho é chato mesmo. Não quero fazer lição, é horrível fazer lição. Não, realmente é horrível. Então, isso eu acho muito interessante também, porque o que geralmente a gente faz é tentar convencer que é legal. É tentar convencer que é bom, é tentar convencer que isso é uma coisa, né? Então, eu acho super... E deixa a gente tranquilo, né, Yuri? Porque você fica com a sensação de que tudo bem você está fazendo uma coisa, mesmo que aquilo não seja uma coisa que naquele momento ele está querendo fazer, né? E, na verdade, convencer a ter prazer em tudo cai num perigo muito grande. Um dos grandes medos dos pais e das mães são dos filhos fazerem abuso de álcool, de drogas. E eu falo que o melhor jeito que a gente tem para evitar isso
é permiti-los sofrer na infância, é permiti-los achar ruim. Quando a gente começa a tentar fazê-los ver prazer em tudo que é coisa, a gente está criando uma falsa crença de que a gente consegue sentir prazer em tudo que a gente faz. Só que a gente não sente prazer fazendo declaração de imposto de renda. É extremamente desprazeroso. A gente Nem faz... pagando, né? A gente faz... Não, e é isso. A gente faz e ainda faz para ter que pagar. Ou seja, é extremamente desprazeroso. E qual é o benefício que a gente tem? Nenhum. A gente, no máximo, não vai ser perseguido pelo pessoal lá do imposto de renda. Então, a gente não tem na vida algo que só traga prazer. Quando a gente cria essa falsa ideia de tentar ver o prazer nas coisas, sem primeiro permitir o sofrimento, a gente cria essa ideia de que as pessoas conseguem ter felicidade o tempo todo e só eles que não. E aí chega numa adolescência, onde eles vão para uma festa, jovem lá, 18, 20 anos. E aí eles acham que festa traz prazer. Só que esquece que festa também traz desprazer. A música pode não estar adequada, você pode ficar com vergonha, pode ser que você não consiga paquerar, não ser paquerado, seus amigos vão todos paquerar e você fica isolado. E isso traz uma angústia tão grande que aí vem esse pensamento. Não, mas você tem que olhar o lado bom, olhar o lado bom. Qual é o único jeito de olhar o lado bom? Então eu vou encher a cara. Porque o álcool vai fazer uma anestesia desses meus sentimentos. E aí eu começo, tô lá, pronto. Aí eu anestesiei e falar, e assim eu me solto, porque eu não me permiti ficar angustiado para poder curtir a festa. E começa a fumar maconha. Maconha, o pessoal fuma, pronto, tá lá viajando. Por quê? Começa a achar que para eu poder ter esse prazer o tempo todo, eu preciso de alguma coisa para me relaxar, para me anestesiar. Eu atendi um adolescente uma vez que a mãe mandou para mim com 16 anos de idade porque ele tá fazendo uso de maconha. E aí ele falou assim, poxa, minha mãe sempre reclamou que eu brigava muito, que a gente brigava muito. Faz 6 meses que eu fumo maconha e ela não percebeu que faz 6 meses que a gente não briga? Estou relaxado, ela fala, tudo bem. Percebe? Estou anestesiado. Não vou reclamar. Só que para isso eu preciso estar maconhado. E ele falava isso com todas as palavras. Por que ela está reclamando? A gente está numa vibe tão boa. Não brigamos mais. Estamos bem. Mas estou fumando maconha todo dia. Então, a gente cria a ideia desde pequenas crianças disso, de que ela tem que ver o lado bom sempre. E aí quando chega momentos da vida que a gente não consegue fazer ver o lado bom, eles buscam anestesia. Percebe? Vai no churrasco, enche a cara. Por quê? Porque ninguém quer ver o lado ruim de churrasco. Ah, vai que a piada tá boa, vai que eu não me solto, então precisa beber. Precisa beber. E churrasco é carne, não é bebida. As pessoas acham que churrasco é cerveja. Não, churrasco é carne. Então as pessoas fazem associações para anestesiar e não para buscar prazer. Como que a gente ajuda os filhos a evitarem drogas, evitarem álcool? Exatamente fazendo isso que você falou. Permiti-los sofrer. Essa queixa que é muito comum no mundo de hoje, que as crianças hoje não suportam frustração, não toleram frustração. E aí eu sempre questiono isso. Mas o quanto nós, como sociedade, toleramos frustração? O quanto a gente permite eles se frustrarem e a gente mostra, olha, pode reclamar, eu aqui eu suporto. Eu suporto a dor. E quando eu suporto a dor, eles suportam. E aí eles vão depois, eles por eles vão ver o lado bom. Quando eu vou fazer teste psicológico, tem uns que são chatos. E aí eu chego para alguns pacientes e falo assim, olha, agora temos que fazer teste. E as crianças falam, não, esse teste é chato não, eu quero brincar. Eu falo, eu também. Eu também. E o teste, infelizmente, tem que fazer esse teste chato. Não, mas o teste é muito chato. Eu falo, é mesmo. E para mim é 2 vezes chato, para você ter que responder. Eu tenho que aplicar em você e tenho que corrigir depois. Você vai embora, eu tenho que sentar aqui e ficar mais meia hora corrigindo, é muito chato. Mas eu preciso deles. E aí eu falo isso, eu preciso do teste. Criança não precisa de teste psicológico. Que bem vai fazer para ele? Nenhum. Vai fazer bem para mim, vai fazer bem para a família, que vai poder compreender como ajudá-lo. Para a criança em si, que retorno ela vai ter do teste psicológico? Nenhum. Então, eu vou falar para ela, a gente vai ter que suportar essa coisa chata. Muitos deles, quando acaba, viram e falam, nossa, acabou? Até que não foi tão chato. E ele só pôde falar isso porque eu permiti ser chato. Porque eu permiti ser o psicólogo chato. Então, quando a gente consegue se colocar nessa situação de ser o chato, eles permitem ver o lado bom. E aí a gente consegue se colocar para eles que eles podem suportar fazer um esforço. E aí evita esse uso de droga. Entendi. Tem uma frase que eu anotei aqui, né, nessa nossa aula, que você falou assim, ó, afeto vem do verbo afetar. As pessoas numa relação afetiva vão afetar as vidas entre si, numa relação ora bonita, ora agressiva. Né? Então, eu acho que resume bastante disso que você falou e nos dá tranquilidade, né? Principalmente nesse momento
Outro dia eu recebi um videozinho da Grazi Massafera, né? Ela estava gravando um vídeo, a filha dela veio, ela, tô gravando. Aí a minha irmã colocou assim, bom, se até a Grazi pode, imagine nós, réis mortais, né? Brincando. Então é isso, né? Se permitir mesmo, né? Esse vídeo até viralizou, na verdade, né? Essa frase, eu falo que eu escuto há 30 e cacetada de anos, desde que eu sou criança, que eu comecei a acompanhar as palestras do meu pai. E esse assunto, meu pai também é psicólogo, quem não sabe, e a gente escreveu esse livro junto, da equação da afetividade. E ele fala isso já assim, tentando ajudar as famílias há muitos anos. E ele sempre estudou, então, inclusive, assim, ele estudou em colégio alemão quando era criança, né? Ele ficou no internado, que ele foi colocado no internado na família, e aí ele aprendeu alemão, então ele fala muito até dos termos que vem de alemão, leu Freud em alemão. E aí ele fala muito isso, dessa questão do afetar, o quanto a gente é afetado um pelo outro. Por isso que gera essas brigas e reparações. Então, o que o Freud falava que era importante? É fazer essa reparação. É a gente poder, quando está próximo das pessoas, a gente tem amor, mas a gente tem esse medo da perda, então a gente fica com raiva, fica com ciúme, quer cuidar. Então a gente vive nessa quarentena. O que é importante a gente fazer? Ter um momento de, quando eu vejo que estou irritado, calma, deixa eu me afastar um pouco, porque quando a gente está longe, a gente se acalma e aí o sentimento mais forte vem o amor. E aí é onde a gente começa a repensar, fala, opa, acho que eu exagerei. E é onde a gente consegue chegar e falar, olha, filho, desculpa se eu gritei demais, você sabe que eu quero te cuidar, tô com medo. O filho fala, desculpa, eu sei que eu acho que eu exagerei. Então a gente tem que se permitir dar esse tempo, não querer resolver no imediato. Nós também vivemos numa sociedade imediatista. A gente fala muito das crianças e dos adolescentes que são todos imediatistas, querem na hora certa, mas nós também somos assim, porque nós sofremos influências da sociedade. Falar que a gente vive sem influência é mentira. Tanto que a gente aprende a falar português porque a gente nasceu no Brasil. Se a gente nascesse na Alemanha, a gente falaria alemão. Então, a gente sofre influência o tempo todo. Então, a gente também se torna imediatista, a gente também quer uma resposta imediatista. E, às vezes, a gente esquece do valor do tempo, coisas que se faziam muito antigamente. Os irmãos estão brigando, cada um para um quarto, então, não tem mesmo, cada um tem um quarto, então passaram um pouquinho, sentem, fiquem quietos. E dá esse tempo, o tempo para relaxar, respirar, se acalmar, e retomar e falar, opa, vamos fazer a reparação. Que cada um pensar no que fez. E dá esse tempo da gente fazer, porque essa reparação aumenta muito mais a relação afetiva. Eu não levar a sério quando o filho fala, você é a pior mãe do mundo, eu te odeio. Por que ele está falando isso? Porque eu acabei de dar um limite para ele? Não é que ele odeia, ele só está irritado. Se eu tenho autoestima, se eu confio no meu cuidado, eu sei que depois vai chegar a noite ele vai mudar de ideia. Então eu vou falar, tá bom, filho, me odeio, mas eu vou cuidar de você. A sua vida é mais importante do que qualquer coisa. Você pode fazer cara feia, desde que você não deixa tomar banho pra você não ficar doente. Pode fazer cara feia, desde que você não deixa escovar dente. E aí chega no final do dia, eles vão estar, mamãe, faz não sei o que, mamãe fica comigo, mamãe, posso conversar com você? Posso ficar com você? E aí você entende que nunca foi o ódio pelo pai, pela mãe. Só foi o ódio por perder aquele prazer imediato. Se eu diferenciar o desejo da realidade, eu quero poder nunca fazer lição de casa. Que bom. Infelizmente não é possível. Porque se a gente não fizer isso, a gente não aprende. Mas se tivesse um jeito da gente poder aprender as coisas sem fazer lição de casa, todo mundo ia querer. Se inventasse um jeito da gente pôr um chipzinho e passar tudo de uma vez na nossa cabeça, todo mundo ia querer isso. É o que todo mundo quer, não para de buscar informação. E aí a gente mostra para ele assim, olha, é o desejo de todo mundo, mas a gente não tem. Numa quarentena, é o desejo de todo mundo poder sair de casa, poder voltar a ir para shopping, poder voltar a fazer churrasco em grupo, poder ter os filhos na escola para você sentar e trabalhar tranquilo. Os filhos, eu tenho pacientes que estão sentindo falta da escola. Tive um que falou assim, olha, tem um professor que eu odiava, eu tô sentindo falta dele, porque eu vi uma teleaula dele, eu vi ele na casa dele, tipo, nossa, ele é humano, sabe assim? E aí, de repente, vocês estão sentindo falta da escola. A falta faz a gente criar. Cuidar da saúde mental do cuidador significa a gente entender que a gente não tem controle dos nossos sentimentos. A gente não tem controle dos nossos pensamentos. A gente vai ter pensamentos horríveis. A gente vai ter momentos de dor, pensamentos assim, ai meu Deus, o que eu fiz? Será que eu sou uma pessoa horrível? Será que eu sou uma mãe horrível? Nossa, será que eu não amo meus filhos? Porque tem hora que eu penso, pelo amor de Deus, eles não têm que ser assim. Será que eu não gosto do jeito que eles são? Todos os pais e mães pensam isso. Eles só têm medo de admitir um com os outros. Mas todo pai e mãe, no momento de muita irritabilidade, já pensou, meu Deus, o que eu fiz tendo filho? Será que eu dou conta? Será que eu não dou conta? Por que eu fiz? Não porque não amo filho. Isso é uma reação instintiva de medo de achar porque está com muita dor.
Quando se acalma, aí vem o cognitivo e fala, não, mas peraí, eu amo de verdade, eu acho que eu só tava com raiva. O problema é quando a gente começa a se punir, porque a gente cresceu ouvindo que a gente controla sentimentos, que a gente controla pensamentos. Não, a gente tenta controlar nossos comportamentos. E aí é onde a gente fala de transtornos, como autismo, como TDAH, onde é essa a dificuldade deles. Eles não têm o controle inibitório, eles não controlam o comportamento. E aí eles agem do jeito que a gente pensa, só que a gente se controla e não age. Então, saúde mental não é deixar de pensar coisas absurdas, não é de deixar de pensar maldades, mas é eu compreender que essa maldade, essa coisa absurda, vem de alguma dor. Ele está querendo me mostrar, tem alguma coisa errada que está te incomodando. E aí eu posso adotar um comportamento correto frente a esse sentimento ruim. Isso. E aí, Yuri, como a gente já está indo para o finalzinho aqui, né? Olha que loucura, já passou. Faltam Nossa, 7 minutos só. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, acho que é uma outra coisa que me tranquiliza bastante também, e acho que pode ajudar muitas pessoas, é isso. Quando você diz que saber não significa agir, né? Então, às vezes, você sabe, eu me lembro muito de algumas vezes que às vezes o Miguel perdia o controle e tal, que batia, e você falava para mim assim, Suzy, ele dá uma aula de como tem que se comportar. Mas ele saber como tem que se comportar não significa que ele consiga se comportar. Então é a mesma coisa nós pais. Nós sabemos que nós somos exemplo, que nós, quando a gente grita, a gente ensina a gritar, que se a gente perde a paciência, a gente está demonstrando. Então, a gente sabe tudo isso. Mas no dia a dia, nem sempre a gente consegue controlar esse comportamento, né? principalmente em momentos que a gente está mais ansioso, está mais angustiados. O conhecimento a gente usa para cuidar dos outros e a gente não cuida de nós desse jeito, porque são áreas cerebrais diferentes. Conhecimento envolve memória, envolve estudo, e comportamento envolve nosso pré-frontal, envolve áreas emocionais. Então a gente tem que entender que a gente se cuida por medo, tem um infarto e o médico fala, olha, se muda seu hábito ou você morre amanhã, ou por desejo de alguém, a mãe que cuida da saúde quando está grávida para cuidar pelo bebê. Então a gente tem que entender que muitas vezes a gente se cuida em nome dos outros. Inclusive tem pessoas nessa quarentena que estão deixando de se cuidar porque não está saindo de casa e mora sozinho. E a gente tem pedido, não, olha, faça uma rotina. Então cuidado dos pais. Primeiro cuidado com a autoexigência excessiva, de achar que tem que ser super, e não, você tem que ser pai e mãe. Pai e mãe não são amigos de filhos. Eles brincam com os filhos, eles se divertem, fazem piada, mas ainda é o pai e mãe. Porque eles são únicos. Amigos, eles têm muito na vida, pai e mãe tem um só. Uma escreveu aqui, nossa, como é difícil dar limite e não se sentir culpada. Eu digo assim, entenda que o limite é para a realidade. Você está recebendo um limite agora. A quarentena está te dando um limite. Será que a quarentena está se sentindo culpada? Ou a gente entende que o limite, exatamente, todo limite é dolorido. Limite significa eu fazer algo que é contra o meu desejo. Ninguém dá o limite e fala assim, agora você vai tomar sorvete, agora você vai fazer churrasco. O limite você não pode fazer churrasco. O limite sempre vai ser dolorido. Então, dar limites, não se sinta culpada, porque exatamente é o maior cuidado que a gente pode ter. É ensinar para as pessoas que a gente não tem tudo que a gente quer. Não significa que a gente deixa de desejar. Se deixar de desejar, é depressão. Quando a gente fala de cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa cabeça, então vem, primeiro, a gente normalizar nossos sentimentos. Entender que pai e mãe sentem raiva, sentem medo, pensam coisas horríveis. Vão errar e vão poder fazer reparações. Ter um momento próprio, então sim, todo pai e mãe tem que ter um momento no dia de tirar meia hora, nem que seja para quando colocou os filhos para dormir na cama, poder sentar meia hora e ter um momento de relaxamento. Ter alguém para desabafo, então pode ser psicólogo, pode ser mulher para o marido, marido para a mulher, ou para uma amiga, um dia muito transtornado, poder ligar e falar, olha, você pode só me ouvir? E esse amigo só vai ouvir, não precisa falar nada. Fala, olha, hoje foi cansativo, eu cheguei a achar que eu ia me aguentar. E a gente poder colocar em palavras esses medos que a gente sente. Porque isso também é autocuidado. É a gente permitir a gente ter uma rotina, ter um momento de poder não passar o dia de pijama, poder trocar, e poder ter o fim de semana de sair da rotina. E se permitir fazer o que é possível para cada situação. Uma das coisas que os cuidadores mais sofrem é comparação. É ficar ouvindo, na casa do fulano ela conseguiu fazer isso, e na minha casa eu não consegui. Então olhe para sua casa para ver o que é possível. Porque cada casa tem uma realidade e cada casa é possível fazer uma coisa diferente. Não é porque na mãe de um autista conseguiu uma coisa que você, como mãe de autista, não conseguiu. Porque os filhos autistas são todos diferentes. A realidade é diferente, o apoio que você tem.
Então você tem que ver o que é possível fazer, você na sua realidade, com a sua possibilidade e com a possibilidade de seus filhos. Porque a comparação destrói. A gente sempre vai comparar com quem está melhor, a gente não compara com quem está pior. E a gente sempre acha que a grama do vizinho está melhor, porque quando a gente compara com o outro, a gente olha o que deu certo para o outro. A gente não olha o que deu errado.